a palavra de Deus? Abra em 1 de João, vamos lá? Primeira epístola de João. As epístolas de João ficam no finalzinho da tua Bíblia. Então, se você abrir em Apocalipse, você voltando, então de Apocalipse, de trás para frente, você passa por Judas e logo você encontrará as 3 epístolas de João. Então, fica facinho de você encontrar. 1 de João, capítulo 2, nós leremos do 7 ao 11. 1 de João 2, do 7 ao 11. Eu tenho trabalhado essa epístola lá na Betel, nós já estamos chegando ao final dessa epístola, mais 2 sermões nós encerraremos, e tem sido bênção. Eu quero compartilhar com vocês, então, algumas coisas que nós aprendemos lá a partir desse texto. Então, 1 de João 2, joia, 1 de João 2, do 7 ao 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos dê a graça de compreendermos o texto bíblico? Pai amado, em nome de Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Deus amado, por esta igreja, gratos pelo privilégio que nos dá de logo no primeiro dia da semana poder adorá-lo, bendizê-lo, e mais ainda pelo privilégio que nos dá de poder ouvi-lo. Então fale conosco nesta noite para a honra e glória do Senhor. Que não seja apenas eu falando, ó Pai, mas que seja o Senhor falando por meio de mim. Apesar de ser um vaso quebrado, um vaso frágil, um vaso de barro, apesar, ó Deus, de não ser suficiente para tamanha obra, em nome de Jesus, ó Pai, por sua graça, fale com todos nós, fale para a honra e glória do Teu nome, em Cristo Jesus, ó Deus amado, que o Seu Espírito Santo seja o mestre entre nós nesta noite. É a oração que nós fazemos, pedindo estas coisas, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Aproveitando que nós estamos em comemoração ao aniversário da igreja, quantos anos, Rê? 38 anos, eu gostaria... Oi? Fará dia 15, joia. Aproveitando então, é importante que pensemos um pouco a respeito da igreja. O que Deus requer de sua igreja, o que Deus espera e ordena a sua igreja. Como a igreja de Jesus Cristo deve ser para que a igreja de Jesus Cristo glorifique o nome de Jesus Cristo. Honre a Deus através dos seus ministérios, através da sua vida na cidade onde ela está. E esse texto vai nos ajudar a entender um pouco mais o que Deus requer de nós como igreja. Eu gostaria então de começar fazendo uma pergunta. Que prova nós podemos dar que de fato somos uma igreja genuinamente cristã? Ou que prova você pode dar como membro da igreja de que você está em Cristo Jesus? Nós não podemos esquecer que a igreja somos nós. E a saúde da igreja, a santidade da igreja, a beleza da igreja, a luz da igreja, depende de como está a nossa vida em Cristo Jesus. Quando nós pensamos em igreja, nós devemos pensar em pessoas, em uma comunidade de pedras vivas. Então a pergunta é, como está o teu caminhar com Cristo Jesus? Que marcas, que características você tem, traz em sua vida de que de fato você é um crente em Cristo? João, preocupado com a saúde da igreja, ele dá várias provas para que as pessoas olhem para si e olhem ao seu redor e entendam se elas são ou não crentes em Jesus Cristo. Se você voltar um pouquinho, ainda no capítulo 2, você vai ver que João dá uma primeira prova acerca daqueles que são e daqueles que não são do nosso Senhor Jesus Cristo. Do 2, capítulo 2, do 1 ao 6, João vai dizer que aqueles que são do nosso Senhor Jesus Cristo obedecem a Jesus Cristo, obedecem a Deus o Pai.
vivem uma vida santa para a glória de Deus. Têm Jesus Cristo como advogado, e por terem Jesus Cristo como advogado, estão justificados diante do Pai, e uma vez justificados diante do Pai, devem viver como pessoas justas, devem ser justas, tal como o próprio Deus e Cristo é. Então, a primeira prova que João nos dá nesse texto é que aqueles que estão em Cristo devem sim comprovar através da sua moral, da sua vida ética, através da obediência, que eles pertencem ao Senhor. E aqui nesse texto que nós temos em mãos, nós temos uma segunda prova daqueles que pertencem a Cristo, daqueles que são genuinamente cristãos, que é a prova social. Então, se de um lado eu demonstro que eu sou um crente verdadeiro por meio da obediência a Jesus, por outro lado, eu tenho que demonstrar também que eu sou um crente verdadeiro através do amor. Amando aos filhos de Deus, amando aqueles a quem Deus ama. Ou seja, quem está em Jesus Cristo ama os filhos de Deus, ama os seus irmãos na fé. E ao tratar dessa prova social, João nos dá algumas razões pelas quais devemos amar aos nossos irmãos. Então, João vai nos dizer nesse texto que nós devemos amar por algumas razões que o próprio Deus nos dá. Vejamos, então, quais razões são essas. Então, o tema que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é razões para amarmos aos nossos irmãos na fé. Mais uma vez, repito, razões para amarmos aos nossos irmãos na fé. E a primeira razão que nós encontramos no texto é: o amor é um mandamento antigo e novo ao mesmo tempo. Veja bem, o amor é um mandamento antigo e novo ao mesmo tempo. Vamos voltar ao texto? Veja só o que diz o versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então João está dizendo, eu não estou falando nada novo aqui. É um mandamento que vocês já receberam há muito tempo. No entanto, olha o que ele diz no versículo 8. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então o que João está nos ensinando aqui? João está nos ensinando que o amor é um mandamento antigo, porque ele sempre foi a vontade de Deus para as nossas vidas. Sempre Deus requeriu do seu povo amor. É isso que nós aprendemos desde o Antigo Testamento. Então, o padrão de Deus para o povo de Deus é que o povo de Deus amasse uns aos outros. Deus sempre pensou e sempre ordenou ao seu povo que o seu povo praticasse amor entre si, que seu povo amasse de forma prática, amasse verdadeiramente uns aos outros. É o que nós lemos, por exemplo, em Levítico 19:18. Levítico 19:18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então o amor sempre foi o padrão de Deus para o povo de Deus. Por essa razão, João diz que este mandamento se trata de uma mensagem que nós já ouvimos. É um mandamento antigo que já nos foi dado. João, aí na segunda parte do versículo 7, ele diz: esse mandamento é antigo, é a palavra que ouvistes. É a mensagem que já ouvimos, porque ela sempre fez parte da vontade revelada de Deus para nós. No entanto, esse mandamento, que sempre fez parte da vontade de Deus para o seu povo, ele também é um novo mandamento a partir de Jesus Cristo. É o que nós aprendemos no versículo 8. O versículo 8 diz assim: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Então veja bem, esse mandamento é novo porque ele é visto com um novo e mais profundo significado em Cristo Jesus. O próprio João, em seu evangelho, nos mostra um novo significado e a profundidade do amor que é visto em Cristo e que deve ser visto em nós. Quando nós abrimos no evangelho de João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, nós lemos o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
Então, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós, como povo de Deus, já deveríamos amar uns aos outros. Mas agora, em Cristo Jesus, este mandamento se revestiu de uma beleza ainda maior. Agora nós não devemos amar apenas como a nós mesmos. Agora o padrão de amor que nós devemos expressar uns aos outros é o amor que Jesus Cristo demonstrou por nós. Cristo é o novo padrão. Cristo é a nova métrica. Ele é o novo modelo. Então, como eu devo amar o meu irmão na fé? Assim como eu fui amado por Jesus Cristo. E veja bem, Cristo viveu plenamente a lei do amor. Tanto a Deus, ele amou a Deus de forma perfeita, como a nós. E ele nos amou de forma perfeita ao encarnar, ao morrer e ao ressuscitar em nosso favor. E agora nós devemos amar uns aos outros, assim como nós fomos amados por Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, o mandamento do amor, ele tem uma nova qualidade. O mandamento do amor, ele tem uma nova profundidade, uma nova extensão. Ele tem uma nova prática. Em Jesus Cristo, agora, nós devemos amar os nossos irmãos de forma sacrificial. Nós devemos amar os nossos irmãos de uma forma abundante, de uma forma incondicional, tal como nós fomos amados por Jesus Cristo. E nós devemos amar os nossos irmãos, não só aqueles que nos amam. Nós devemos amar os nossos irmãos, aqueles que são difíceis de serem amados, assim como nós, por vezes, somos e fomos e ainda somos e seremos difíceis de sermos amados por Jesus Cristo. Nós éramos pessoas tão complicadas que a única maneira de Deus expressar amor por nós foi através da cruz do Filho. Os nossos pecados eram tão graves, nós éramos pessoas tão difíceis, que para sermos amados, Jesus Cristo precisou morrer. E é este o padrão que nós precisamos adotar em nossa relação. Então, o amor que nós devemos ter uns para com os outros, ele é maior em sua profundidade. Ele é maior em sua extensão. Devemos amar os da família da fé, mas não só os da família da fé, mas todos aqueles que se colocam diante de nós como nosso próximo. O amor também ganhou uma nova qualidade no que diz respeito à sua prática, porque agora em Cristo Jesus e sendo auxiliados em Cristo Jesus, nós podemos experimentar o verdadeiro amor de acordo com o padrão de Deus. Em Cristo Jesus, as trevas que nos impediam de amar a Deus de forma correta e de amar ao nosso irmão de forma correta, estão sendo dissipadas. É isso que João diz na segunda parte do versículo 8. Ele diz assim: porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que Jesus está dizendo é, agora os impedimentos todos, o pecado todo, as trevas todas que impediam o verdadeiro amor a Deus, o verdadeiro amor aos nossos irmãos, aos irmãos na fé, essas trevas todas foram e estão sendo dissipadas em Jesus Cristo. Reverendo Augusto Nicodemos, comentando o texto, ele diz o seguinte: agora podemos compreender o que é amar. A vinda do Senhor Jesus ao mundo foi como a luz da manhã, que lentamente vai dissipando as trevas. Agora podemos perceber o que amar realmente significa, que o verdadeiro amor consiste, como Cristo ensinou e exemplificou, em dar a vida pelos irmãos. Então, Cristo Jesus, ele não só reconfirma ou confirma o mandamento do amor, como ele traz uma nova qualidade ao mandamento do amor. Agora, não devemos amar só como nós amamos a nós mesmos. Nós devemos amar assim como nós fomos amados por Jesus Cristo. E veja bem, o amor de Jesus Cristo não é apenas um amor metafórico, teórico, platônico. É um amor prático. Não é verdade? Como que Jesus Cristo demonstrou amor por nós? Mandando uma carta dos céus, escrevendo nos céus, I love you, igreja. Não foi assim, gente. Foi através da cruz. Foi encarnando. Paulo, lá em Filipenses, diz que ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou da sua glória. Tomou forma de homem, a si mesmo se humilhou, obedeceu até a morte, para que nós, que estávamos mortos, recebêssemos de Cristo a vida. Foi assim que ele nos amou.
Ele nos amou se entregando, Ele nos amou suportando os nossos pecados, Ele nos amou levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele nos amou sendo santo, mas tornando-se maldito em nosso lugar. Aquele que não tinha pecado se fez pecado para que nós que éramos só pecado nos tornássemos pessoas santas em Cristo Jesus. E veja bem, é esse o padrão que você deve ter para com a pessoa do teu lado. Será que é assim que nós temos amado? Fala a verdade. Está longe disso. A gente tem dificuldade de amar quem nos ama. Não é verdade? A gente vê isso dentro da própria casa. Às vezes a nossa esposa, e eu sou um exemplo disso, faz muito mais por nós do que nós fazemos por ela. Cuida do lar, cuida dos filhos, cuida de nós, nos suporta em nossa chatice, e ainda assim nós temos dificuldade de amá-la como deveríamos. Quanto mais os nossos irmãos na fé. E eu sei que tem gente difícil de amar. Não é verdade? E você que riu e pensou em alguém, talvez você seja também o alvo de alguém aí. Alguém tenha pensado em você. Talvez você seja uma pessoa difícil de amar. Talvez você pense e reconheça outras pessoas difíceis de serem amadas. Mas em Cristo Jesus é possível. Porque nós fomos amados. Porque Ele nos amou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora nós não só podemos, nós temos sim agora do Senhor as ferramentas necessárias, o Espírito Santo que nos dá a capacidade necessária, nós temos do Senhor a graça necessária para amarmos uns aos outros, então nós podemos, mas não só podemos, nós devemos. É uma ordem. Nós devemos amar uns aos outros. E João, no decorrer da carta, ele vai dar vários exemplos de como isso funciona, de como a gente coloca esse amor em prática. Se você tem algo e você não usa esse algo para socorrer alguém, você não ama de verdade. Então você ama através dos seus bens. Você ama através do seu tempo, você ama através dos seus ouvidos, você ama através da sua fala, você ama discipulando, você ama aconselhando, você ama vestindo, você ama alimentando, você ama socorrendo, você ama suportando, você ama admoestando, você ama aconselhando. E se você não se envolve na igreja em nada que esteja relacionado com essas coisas, sinto lhe dizer, você não ama. E a má notícia para você que não ama é, você não ama porque talvez você também não foi amado. O amor é um reflexo. O amor uns pelos outros é sempre um reflexo do amor de Deus em nossas vidas. Aquele que foi amado naturalmente vai refletir amor. Aquele que foi alcançado pelo amor de Deus se torna naturalmente também uma fonte a jorrar do amor de Deus. Um canal por onde o amor de Deus passa e alcança outras pessoas. É o que nós veremos a seguir. Veja bem. O que João segue nos dizendo, e a segunda razão pela qual nós devemos amar, é que o amor comprova que estamos na luz. Ou seja, o amor comprova que nós fomos alcançados por Cristo. O amor comprova, testemunha que nós temos parte com Deus. Eu vou reler o versículo 9, 10 e 11, depois a gente vai trabalhando eles aqui aos poucos. Versículos 9, 10 e 11 dizem assim: aqueles que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja bem, João aqui está dividindo o mundo em duas categorias. Aqueles que amam e estão na luz e aqueles que não amam e não estão na luz. E é exatamente isso. No mundo só existem duas pessoas. Aquelas que têm parte com Deus por meio de Cristo e aquelas que não têm parte com Deus por meio de Cristo. E uma das provas que você dá que você está do lado daqueles que têm parte com Deus é se você ama os seus irmãos na fé. Se você não ama os seus irmãos na fé, você não está na luz, você está nas trevas, as trevas lhe cegaram os olhos, as trevas ainda dominam o seu coração, e a ideia de trevas aqui é que a luz de Cristo ainda não radiou, ainda não raiou sobre a sua vida, dissipando todos os seus pecados. Não é isso que João está dizendo? Vamos ver com mais calma esse trechinho aqui que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, João diz assim, que quem diz estar na luz, mas odeia os seus irmãos, está nas trevas. Versículo 9. O que João quer dizer é que quem não ama seu irmão, também não ama Deus e não está em Deus. É muito sério o que João está dizendo. Quem não ama o seu irmão na fé, não ama a Deus que dá a fé. Em outras palavras, um relacionamento de amor com Deus implica em um relacionamento de amor com as pessoas à nossa volta, principalmente com as pessoas com quem nós convivemos dia a dia na igreja.
A falta de amor pelos nossos irmãos na fé indica a falta do verdadeiro conhecimento de Deus, falta da verdadeira conversão, mostra o quanto estamos perdidos e mergulhados em pecados. É falaciosa a ideia de que eu amo a Deus, mas eu tenho problema com a igreja, pastor. Jesus Cristo sim, igreja não. É muito bom ser do Senhor, mas ser da igreja dá um trabalho, pastor. Por isso que eu prefiro assistir o Augustus no YouTube. Gente, isso é falacioso, é uma mentira. Você não pode adotar esse padrão para a sua vida. É isso que João está nos ensinando aqui. Quem diz estar na luz, demonstra que está na luz, amando aos seus irmãos na fé. E João, ao falar dessa forma, ele está atacando de forma direta os pregnósticos que estavam ensinando essas mentiras lá na igreja na Ásia. Existia um grupo que dizia ser iluminado por Deus e ter um conhecimento de Deus maior do que o conhecimento dos apóstolos. Mas eles não experimentavam o amor comunitário no seu dia a dia. Então João está dizendo para essas pessoas que estão recebendo essa carta, olha, quem vive assim não está na luz coisíssima nenhuma. Por mais que diga conhecer a Deus, por mais que diga amar a Deus, se não há amor uns pelos outros, essas pessoas são mentirosas. Elas estão em trevas. Elas não tiveram encontro com Cristo. E por vezes esse é o nosso caso. Não é mesmo? Mais uma vez, o amor é prático, não é verdade? O amor não exclui sentimento. Mas o sentimento nos leva a realizar algo. É assim ou não é? Se você ama a sua esposa de paixão, você faz coisas boas para ela. Se você ama os seus filhos, você faz coisas boas para eles. E se você ama os seus irmãos na fé, você também deve fazer coisas boas dentro da igreja. Deve servi-los e amá-los e cuidar deles de acordo com os dons e talentos que Deus lhe deu. Mas se isso não está acontecendo, por mais que você diga amar a Deus, na verdade você ainda não teve um encontro com Ele. É isso que João está nos ensinando. Então, ao falar de amor, João não está pensando apenas em sentimentos de amor, mas, como eu disse, em práticas de amor. Olha só o que o próprio João diz, lá em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Evangelho de João 3,16, esse todos conhecem, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que falou algo bonito ao mundo. Não, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Ele fez, ele realizou algo. Então é esse tipo de amor que João requer de nós, que Deus requer de nós. 1 de João 4,10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. O amor de Deus para nós é sempre demonstrado, é sempre visto em práticas reais de amor, através do Filho. E é esse tipo de amor que nós devemos ter uns para com os outros. Por essa razão, nós precisamos trabalhar, irmãos. O que João está nos chamando aqui é para que trabalhemos, para que haja coerência entre aquilo que nós professamos e aquilo que nós vivemos. Você não pode dizer que você ama a Deus se você não demonstra o seu amor a Deus amando as pessoas à sua volta, servindo a igreja, glorificando a Cristo através da igreja, fazendo uso dos seus dons e talentos no contexto da igreja, fazendo com que a sua igreja seja uma bênção, sendo uma bênção com a sua igreja através dos múltiplos ministérios que a igreja tem para ofertar e do trabalho que você exerce nesses ministérios para que a cidade seja abençoada, para que a igreja seja luz, para que a igreja seja sal. Você não pode dizer que ama a Deus se você não ama as pessoas à sua volta. E às vezes nós somos cristãos de fala e ateus de prática. Não é verdade? Ou cristãos não praticantes. Ou ateus práticos. Escolhe o que você quer ser, mas não seja nada disso. Seja um cristão praticante. Seja alguém que professa e vive aquilo que professa. Reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando o texto, nos chama a atenção, ele diz assim: no amor não existe penumbra como meio termo. Não há neutralidade nas relações pessoais. Não podemos estar em comunhão com Deus e com as relações quebradas com os nossos irmãos ao mesmo tempo. Não podemos cantar hinos que falam de amor e ao mesmo tempo guardarmos mágoa e ódio em nosso coração. Que João está, ou melhor, o que o reverendo Hernandes Dias Lopes está dizendo é que não existe
um caminho alternativo, um caminho do meio. Não existe algo entre amar e odiar. Se você não ama, você está do lado de quem odeia. É isso que João está nos ensinando. Se você não faz o que deveria fazer, você está fazendo o que você não deveria fazer. Está claro isso para vocês? Então, o que o reverendo Hernandes Dias Lopes está nos ensinando aqui, de acordo com o texto de João, é: ou você está do lado de Deus e foi iluminado por Deus em Cristo Jesus, e agora essa iluminação recebida por Deus, ou por parte de Deus em Cristo Jesus, irradiou completamente a sua vida e te transformou em uma nova criatura, e agora você demonstra que é nova criatura amando, ou você ainda não teve nenhum tipo de transformação da parte do Senhor, nenhuma conversão foi experimentada. É isso que João está nos ensinando. E ele vai intensificar essas verdades no versículo 10 e no versículo 11. João, no versículo 10, ele vai nos ensinar que quem ama seu irmão comprova que está na luz e não possui tropeços. Olha só o que diz o versículo 10. Eu leio, os irmãos repetem, pode ser? Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Olha que coisa boa, o que João está nos ensinando aqui é que aqueles que amam a seus irmãos dão prova de que estão em Deus. E estes que amam os seus irmãos e dão prova de que estão em Deus, não possuem nenhum tropeço. O que isso significa? Significa que não há nada neles que impeça os outros de crescerem em sua caminhada de Cristo, de se aproximarem de Deus, de amarem a Deus de forma correta e de amarem uns aos outros de forma correta. É isso que João está dizendo. Já os que não amam aos seus irmãos encontram em si mesmo tropeços para a própria vida. Essas pessoas que não amam aos seus irmãos de forma correta, elas não crescem corretamente na sua vida espiritual. A vida espiritual dessas pessoas é sempre capenga. E eles também servem de escândalo dentro da comunidade. Ou seja, o que João está dizendo é que quando nós não amamos uns aos outros de forma correta, nós deixamos de ser bênção e passamos a ser tropeço dentro da igreja. A gente vai ser do tipo que vai sempre estar criticando, arrumando intriga, fazendo fofoquinha. Gente que, se ouvir alguma coisinha, já vai sair falando para os outros o quanto se sentiu ofendido e vai tentar trazer gente para o seu lado. E daqui a pouquinho guerras estão sendo feitas dentro da igreja. Já experimentaram algo desse tipo? Infelizmente, é isso. Se você não ama de forma correta, logo, logo você vai começar a dar problema, ou vai começar a causar divisão, contenda dentro da igreja de Jesus Cristo. Ao invés de ser um pacificador que faz uso diligente de todas as suas forças e energias, como o apóstolo Paulo requer de nós lá em Efésios capítulo 4, para que mantenhamos os vínculos da paz no Espírito Santo. Pelo contrário, você vai gastar força e energia para romper mesmo. Você vai ser o famoso isqueirinho. É assim que funciona, é isso que João está dizendo. Ou você ama de forma correta, ou você vai amar incorretamente. Amar incorretamente é um problema. Para fechar, João nos ensina no versículo 11, que quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e está perdido e cego pelas trevas. Então, se ficou alguma dúvida, é isso que João está fazendo nesse texto. João quer fechar a ideia dizendo assim, olha, se você ainda tinha dúvida de que amar, ou melhor, de que não amar é um problema para a tua vida, de que a falta de amor é significado de falta de conversão, olha só o que eu tenho para falar para você. Aquele que não ama, odeia. Não é isso que João está dizendo? No versículo 11? O comparativo, ou o contraponto do amor é o ódio. Não é isso que João fez? Releia aí comigo, versículo 11. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então João fala aqui algumas coisas que deveriam chamar a nossa atenção e nos fazer pensar. Quem odeia o seu irmão, ou quem não ama o seu irmão de forma devida, odeia o seu irmão e este está nas trevas. Ou seja, quem não ama seu irmão ainda está na escuridão espiritual. Em outras palavras, quem odeia seu irmão ainda não é convertido, ainda não foi transportado do reino das trevas para a luz. Anda em trevas
Quem não ama seu irmão vive de acordo com os valores deste mundo. Tais pessoas ainda são caracterizadas de acordo com Efésios 2, do 1 ao 3. Vocês lembram que diz Efésios 2, do 1 ao 3? Paulo falando aos Efésios, falando da graça de Deus que os alcançou por meio de Cristo, ele começa o texto dizendo quem eles eram antes da graça. Ele diz assim: mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É isso que João está dizendo. Se você não ama os seus irmãos, são estas coisas que te qualificam. São estas coisas que te caracterizam. Você ainda está em trevas. Se você está em trevas, você anda segundo a inclinação deste mundo. Você ainda anda segundo o príncipe da potestade do ar. Você ainda é filho da desobediência. Filho da ira. Se você não ama o seu irmão, você está perdido e cego pelas trevas. Em outras palavras, você está sem rumo. Você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai, você vive uma vida sem propósito e sem significado. E veja bem, João está escrevendo para gente que está dentro de uma igreja. Ele não está falando para gente que está do lado de fora, não é uma carta evangelística, é uma carta corretiva, doutrinária. João está escrevendo para o povo de Deus, mas para o povo de Deus que por vezes está se perdendo, mesmo permanecendo na igreja de Jesus Cristo, por causa do ataque de falsos profetas, que surgem de dentro da própria igreja, por causa de ataque de profetas que vêm de fora da igreja, de falsos profetas que vêm de fora da igreja, por causa do descaso que nós temos com a sã doutrina, nós podemos chegar a este ponto de dar tanta vazão à nossa carnalidade que ao invés de amarmos, nós praticamos o ódio. De ao invés de sermos como Cristo, nós agirmos como se nem sequer o conhecêssemos. É isso que João está dizendo. Quem não ama está perdido, está cego, está sem direção, não sabe para onde vai, não há luz na vida dessa pessoa. Resumindo o versículo 11, mais uma vez eu chamo o reverendo Hernandes Dias Lopes aqui. Ele diz assim: quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai. Quem odeia o seu irmão é responsável pela sua própria ruína. Seu raciocínio está obscurecido. Essa pessoa perdeu o equilíbrio, perdeu o discernimento, perdeu a direção, perdeu a bem-aventurança da vida eterna. Ela não possui a vida eterna, ela não possui a graça, ela não possui um relacionamento santo com o Senhor. Você precisa amar quem está do seu lado, gente. Você precisa amar melhor a sua igreja. Você precisa amar melhor os seus irmãos na fé. Você sempre pode amar mais e amar melhor. Não é verdade? Quem aqui ama a sua esposa? Quem aqui ama o seu esposo? Se você não levantou a mão, você vai ter um problema em casa, né? Se a dona ou o dono está aí, né? Espero que você ame seu esposo, né? Espero que você ame a sua esposa. Mas se você for bem sincero, você pode amar melhor, não pode? Você não pode amar melhor? Você pode. Então, eu não estou dizendo que ninguém aqui ama esta igreja. Claro que ama, senão vocês nem estariam aqui, mas você pode amar melhor. Você pode servir melhor. Quando eu preguei esse texto na minha igreja, eu falei: diáconos, vocês podem servir melhor a igreja, podem amar melhor a igreja. Vocês podem cuidar melhor, exercendo melhor as funções que vocês possuem. Você, mulher, você, homem, que possui dons na área de ensino, você pode amar melhor a igreja. Não é verdade? Eu não sei como que é o departamento infantil aqui, mas o de Vargem Grande vive pedindo socorro. Pastor, socorro! Precisa de gente, pastor, precisa de gente para trabalhar, precisa de mais gente, tem muita criança, a gente não está dando conta. Ué, se você tem dons nessa área e você não está usando esses dons para servir as demandas que a tua igreja tem, como que você está amando a sua igreja? Fala sério. Se o teu filho tem fome, você tem dinheiro para o pão e você não compra, você ainda pode dizer que você o ama? Faz sentido? Não faz. Você pode amar a sua igreja só estando presente. Tem crente que gosta de amar à distância a igreja. Não é verdade? É um amor à distância. Eu amo a igreja, pastor, mas é uma vez por mês. No domingo. E na Santa Ceia. Se o meu time não for jogar. Se não é, talvez a cada 2 meses. Que amor à distância? Não existe amor à distância com Cristo não, gente.
A única forma de amar a Cristo é presente, se fazendo presente. Você quer amar a Cristo à distância, você não está amando a Cristo de forma correta, não, e muito menos seus irmãos na fé. Como que você diz que você ama a igreja, se você só aparece na igreja de vez em quando, e quando aparece reclama? Reclama da música, reclama da iluminação, reclama do pastor, reclama de tudo. Que isso? Que tipo de amor é esse? Isso não é amor. Nós podemos amar mais, nós podemos amar melhor. Eu diria que não só podemos porque nós fomos amados por Cristo Jesus, porque Cristo Jesus nos dá os recursos necessários, o Espírito Santo de Deus está em nós, gente. Já parou para pensar? O Deus de todo amor que nos amou em Cristo, a terceira pessoa da Trindade está em nós. Como que eu não consigo amar? Ele se move através das nossas vidas. E se não bastasse isso, o Deus que nos amou na cruz está entre nós. Olha que coisa maravilhosa. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Você já leu Mateus 28? Eis que eu estou convosco. Você já leu lá João 15? As promessas todas, João 16, João 17. Textos que falam do Espírito Santo, do Consolador. Pentecostes já aconteceu, Deus está conosco, Deus está em nós, nós temos os recursos todos que nós precisamos para amar. Leia 1 de Pedro, 2 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1. Tudo que é necessário para uma vida piedosa e santa, todas as coisas já nos foram dadas em Cristo Jesus. Não tem desculpa para mim, não tem desculpa para você. Nós amamos mal porque nós somos maus. Nós precisamos de conversão. Precisamos de arrependimento, de confissão. Mas precisamos de ação. Você pode amar mais. Você pode amar melhor. Para a gente concluir aqui, né? Nós que estamos em Cristo, como eu disse, nós devemos amar a Deus. E uma boa maneira de lembrarmos como devemos amar a Deus, uma palavra que eu vi na internet é o café, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Amar a Deus de coração, alma, força e entendimento. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Em outras palavras, devemos e podemos amar a Deus, porque, em primeiro lugar, Ele nos ordena ao amor e Ele nos capacita ao amor. Ele nos chama a amá-lo, mas é Ele mesmo quem nos dá os recursos necessários para amá-los. Nós que estamos em Cristo devemos amar ao próximo de forma prática. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, mas se amamos a Deus acima de todas as coisas, esse amor será visto em nosso dia a dia, na nossa relação uns com os outros. Esse texto de João não vai falar disso de forma tão específica, mas se você depois, na sua casa, eu te desafio a fazer isso. Leia toda a epístola de João. E você vai perceber que João fala muito acerca do amor, e o comparativo do amor a Deus é o amor ao próximo. Tanto é que João diz assim, se você diz que ama a Deus a quem você não vê, mas você não ama o seu irmão a quem você vê, você está mentindo. Você não pode amar a Deus a quem não vê, se ele está lhe faltando amor para amar aquele que está do teu lado. O comparativo, a prova de que nós estamos amando verdadeiramente a Deus é o amor uns aos outros. Então você precisa e deve amar verdadeiramente o seu irmão na fé. E como você faz isso? Na prática. Sentimento é importante, gente. Deus nos fez com sentimentos, certo? Então o amor ele deve fluir do nosso coração. Mas os sentimentos nos põem em movimento. Eu já falei sobre isso nesse sermão. Então, algumas dicas bem práticas de como você pode fazer isso. Você pode amar o seu irmão na fé, os seus irmãos na fé, fazendo bom uso dos bens que Deus lhe deu como expressão de amor. Por exemplo, quem aqui tem uma reserva, um caixa de amor? É uma forma de amar, não é verdade? O que seria isso? Sei lá, pega uma parte do seu dinheiro, não do seu dízimo, não da sua oferta para a igreja. Pega uma parte do seu dinheiro e pensa assim, esse dinheiro aqui é para servir a alguém que precisa. Não é só para mim. Os recursos que Deus me dá, ainda que poucos, não são só para mim. Faça uma reserva, um caixinha de amor. Tenho certeza que vai aparecer inúmeras oportunidades para você amar as pessoas à sua volta. Dentro da igreja tem gente desempregada, tem gente doente. Lá na nossa igreja, por exemplo, a gente está na luta com um menininho e o tratamento é extremamente caro. Já aconteceu de mulheres viúvas não terem condições de pagar água e luz.
não é para sair só do caixa da igreja. É para que nós acolhamos e contribuamos na solução desses problemas. Está ficando claro isso para vocês? Reserve uma parte dos seus recursos para ajudar alguém, seja hospitaleiro. Qual foi a última vez que você recebeu alguém na sua casa? Qual foi a última vez que você fez uma visita para algum irmão na fé? Não é verdade? Às vezes as pessoas chegam para mim, eu acho que aqui não acontece, mas às vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastor, fulano de tal não está vindo, o senhor já foi atrás dele? Precisa ir, né, pastor? Eu falo, olha, eu fui, não fui, e você foi? E aí? Você já procurou? Você já ligou? Você já chamou essa pessoa para tomar um café? Nós estamos numa dinâmica na escola bíblica dominical lá que é assim, nós estamos começando um novo tema. E eu todo domingo falo da importância das pessoas estarem na EBD. Só que eu falei, gente, agora eu não vou mais falar sozinho não. Eu falei para os alunos da EBD para cada um comprarem o seu livro e mais um livro, aqueles que podem. Quem não puder, é para mim falar que a igreja banca esse segundo livro e dá para a pessoa. A pessoa vai escrever uma dedicatória, vai chamar alguém para um café e vai mostrar a importância de estar na EBD. Vai convidar a pessoa para participar da igreja. Eu falei, isso é demonstração de amor. Você está cuidando e zelando da alma de alguém. Você está demonstrando preocupação em relação ao relacionamento dessa pessoa com Deus. E às vezes nem isso a gente faz. Não é verdade? A gente joga tudo para o pastor, tudo para a liderança. Gente, vá atrás de vocês também. Demonstre amor, preocupação, hospitalidade. Use o seu carro para dar carona, sei lá, existem tantas maneiras de expressarmos amor. Faça uso do seu tempo como expressão de amor. Eu já disse, sirva as crianças, sirva os adolescentes, trabalhe no louvor, lave o banheiro. Você não precisa de um talento ou de um dom muito grande para pegar um balde e uma vassoura, um rodo e um pano de chão. E sabe que às vezes a maior necessidade da igreja é o banheiro sujo. Não é verdade? Na nossa igreja nós temos um projeto social que acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 5. E nós temos uma moça que trabalha na zeladoria. Só que das últimas vezes que era para ela ir, ela não foi. Então imagine, você tem 80 crianças no decorrer do dia, usando o banheiro, comendo. Imagine como o negócio fica no final. Fica uma... Beleza. E no sábado e no domingo, trabalhos na igreja. Gente, a gente precisa de pessoas que falem, deixa comigo, vamos lá, vamos embora, vamos limpar esse banheiro. A moça não veio? Opa, pastor, se acontecer de novo, pode contar comigo. Eu acho que eu tenho um dom e uma vocação nessa área. Não precisa de muito, né, para lavar um banheiro. Estou sendo claro, gente? Sirva, se envolva, visite, aconselhe, discipule, evangelize. E faça tudo isso para a glória de Deus, em Cristo Jesus. Se você não tem feito, como eu disse, vamos pedir perdão a Deus. Falar, Senhor, me perdoe porque eu tenho amado mal a minha igreja. Me perdoe porque eu tenho amado mal os meus irmãos na fé. Se você já ama mais ou menos, peça ao Senhor auxílio. Fale, Senhor, me ajude a amar melhor, a amar mais, para a honra e glória do seu nome. Vamos orar? Posso orar? Você pode? Se coloque em pé. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo precioso que nós passamos juntos. Obrigado por esta igreja, obrigado pela liderança dessa igreja, por cada membro, por cada família aqui representada. Eu peço a Deus amado que o Senhor nos visite com graça e misericórdia e nos ajude a pôr em prática a Tua palavra para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a amá-lo como convém. E ao amá-lo de forma devida, ajuda-nos, ó Pai, a amarmos uns aos outros para a glória do Teu nome, assim como nós fomos amados por Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos de forma objetiva, prática, a amarmos por meio do serviço, por meio do bom uso dos nossos dons e talentos, por meio do uso adequado dos recursos que o Senhor nos tem dado, do tempo, do dinheiro, da saúde, da energia, da inteligência. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a socorrermos. Ajuda-nos, ó Pai, a suportarmos. Ajuda-nos, ó Deus, a aconselharmos. Ajuda-nos, ó Pai, a servirmos-nos mutuamente para a glória do Teu santo nome. Que esta igreja, Igreja Presbiteriana em Mairim, que, ó Deus, seja marcada, ó Pai. Marcada como uma igreja que se ama. Para que as pessoas que não conhecem ao Senhor, quando olharem para essa igreja, saibam que todos aqui pertencem a Cristo. É isso que o Senhor requer de nós, que por meio do amor uns aos outros, todos saibam que nós somos discípulos do Teu Filho. Que isso seja uma verdade em Mairim, que isso seja uma verdade na Betel.
Só o Senhor pode fazer isso em nós. Faça isso em nós, então, ó Deus, para a glória do Senhor e para o benefício do seu povo que aqui está. A oração que nós fazemos, pedindo estas coisas e dando graças por tudo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.